Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça em nossos corações. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no terceiro dia falando sobre inteligência emocional e é um assunto extremamente importante. Tomara a Deus que todo mundo tomasse conhecimento, na realidade, sobre inteligência emocional, aprender mais a lidar com mais situações. Amanhã, em nossa noite de glória, que é quarta-feira às 20 horas, eu vou falar sobre um assunto também que tem a ver com isso. O tema do nosso tempo, amanhã, na nossa noite de glória, lá na Igreja Bíblica Ágape, é náufragos na tribulação. Náufragos na tribulação. E olha, gente, o que tem de pessoas náufragos na tribulação. A pandemia, esse momento extremamente difícil e complicado, muitas pessoas naufragaram em muitas áreas da vida, né? Naufragaram financeiramente, naufragaram no casamento, naufragaram na fé, e tem muita gente que ainda está náufragos nesse tempo de tribulação que já estamos saindo por graça e bondade de Deus, né? Mas vamos lá, gente, sejam bem-vindos a mais esta live sobre esse assunto extremamente importante, inteligência emocional. Gente, e mais uma vez eu quero agradecer a todos, mas não vai dar para a gente repetir, né? Então tem duas lives aí atrás, tá bom? Duas, que nós falamos, né? Começamos inteligência emocional, nós vamos falar sobre inteligência emocional, saúde emocional e inteligência espiritual, que lá no final tem tudo a ver, tá bom? Então nós estamos falando hoje sobre inteligência, a terceira live, né? Sobre inteligência emocional. Nós abordamos as características, a base, como nós somos formados, né? E isso lá na nossa infância, na nossa adolescência, e que na maioria dessa formação que nós tivemos já, a nossa criação, isso prejudica muito a nossa vida e nós precisamos ser inteligentes emocionalmente para lidar com tudo isso. Mas na outra live eu comecei a falar que nós temos na nossa natureza, né? A nossa natureza, ela tem 4 temperamentos, tá? Na nossa natureza tem 4 temperamentos. E eu falei na live passada que o primeiro temperamento é o temperamento colérico, vocês estão lembrados? E aí não vai dar para repetir por conta do nosso tempo, tá bom? Então nós vamos falar já do segundo temperamento, né? Que é o temperamento que você precisa aprender a lidar com ele. E você vai se identificando se você é um sujeito, se você é uma pessoa colérica ou se é uma pessoa que esse segundo temperamento chama-se melancólico, temperamento melancólico. O temperamento colérico, ele está ali representado pelo fogo, tá? É uma simbologia de alguém que tem o temperamento colérico, né? Ele se parece com fogo. Mas o temperamento melancólico se parece com terra. E eu quero explicar para vocês um pouco sobre esse temperamento, chamado temperamento melancólico, para que nós possamos nos conhecermos mais e aprender a lidar com as situações adversas da vida com inteligência emocional. Então vamos lá, tá? Vamos lá. A característica, né, do melancólico, ou o temperamento do melancólico, é o temperamento bem parecido com o colérico, mas na realidade tem uma diferença, tá bom? Então esse temperamento melancólico é o temperamento característico da terra, então ele é seco. Significa que as pessoas que têm esse temperamento, que é o melancólico, tendem-se a deixar impressionar menos pelos bens sensíveis, são movidas pelos desafios árduos. Então as pessoas melancólicas, elas são movidas pelos desafios difíceis. As pessoas
melancólicas gosta de desafios difíceis. O melancólico é erroneamente associado a qualidades negativas. As características de frieza e secura significam concentração e resistência. Os bens árduos são os desejos de coisas superiores, como a justiça, a nobreza e a lealdade. Então, você vai encontrar muita característica no melancólico de uma pessoa justa, de uma pessoa nobre e de uma pessoa extremamente leal. Normalmente, todo melancólico ele é extremamente leal. O melancólico aspira à profundidade, ele demora a entrar em uma situação, porém quando ele entra, ele vai profundamente. Quer dizer, quando ele olha uma situação, ele demora para assimilar, ele observa, ele analisa, ele presta atenção, ele demora uma semana, mas quando ele entra, o melancólico, tá? Quando ele entra, ele gosta de entrar profundamente. Então, quando um melancólico está num relacionamento com alguém, ele demora para se relacionar com as pessoas, o melancólico ele demora a fazer amizades, ele demora a se mostrar para a pessoa, né? A se declarar para a pessoa. Porém, quando ele se declara, quando ele ama mesmo e vai a fundo nesse relacionamento, tá? A reação de um melancólico a uma determinada experiência é lenta, quer dizer, ele é mais lento, mas perdurável. Ele é lento, então tudo que ele faz, ele processa antes, ele processa primeiro. Porém, tudo que ele faz é perdurável, quer dizer, ele vai a fundo, ele observa, mas ele também faz com que aquela situação tenha durabilidade, ou seja, não se irrita tanto, né, frente às impressões da alma. Olha aí, né, as características do melancólico. As reações não chegam imediatamente, mas depois de um determinado tempo. No entanto, as impressões ficam profundamente guardadas. Isso quer dizer que o melancólico não é explosivo, gente, tá? Ele não é explosivo, ele não explode imediatamente. Ele pensa, repensa, né? Ele não fica impressionado com as ações da alma, com os comportamentos da alma. Isso é muito top, gente, para quem quer centrar na inteligência emocional, né? O melancólico tem esta sabedoria. A sua natureza, o seu temperamento é um temperamento em que ele espera mais um pouco, ele aguarda mais um pouco, ele não fica impressionado. Não adianta, o melancólico não fica impressionado pela primeira vez. Depois, dá um exemplo, se você vai fazer uma surpresa para uma pessoa melancólica, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar, vai te agradecer, tá? Mas talvez ele nem abra aquele presente, porque não é que aquilo não seja importante para ele, é que o processo que ele acolhe aquilo é um processo demorado. Então ele demora um pouco para processar, né, aquilo que ele está vivenciando para depois celebrar. O colérico não, o colérico ele celebra para depois pensar, né? O melancólico não, o melancólico ele primeiro se adapta, ele primeiro entende, ele primeiro quer saber, ele primeiro quer entender quem está aí se identificando aí. Ele primeiro quer eu tenho essa característica um pouco de melancólico, eu tenho, né? Às vezes a minha esposa, a Nilza, ela me dá um presente, alguma coisa assim, mas como ela é colérica, ela sempre, mas você não abre o presente e tal. Não é que não tenha significado para o melancólico, mas o melancólico, ele quer ter esse tempo, entendeu? Ele quer ter esse tempo aí e essa... gente... A Lucivânia está dizendo assim, fiz um atendimento com terapeuta e tenho essa característica melancólica, mas eu só olhava pelo lado negativo, tá vendo aí, gente? Lucivânia, sabe o que o terapeuta fez? O terapeuta te fez entender, né? Fez com que você entendesse as suas emoções e você começasse a ser inteligente emocionalmente.
Então, gente, não é que o melancólico, todas as vezes que alguém ouvia falar de alguém melancólico, o que era que nós pensávamos? Ah, é uma pessoa para baixo, é uma pessoa triste, né? É uma pessoa que não se alegra com a vida. Não é nada disso, tá, gente? O melancólico tem as suas características extremamente importantes, tá? O melancólico não esquece facilmente, tá? As impressões na alma do melancólico se comparam a uma estaca que se fixa na alma com tanta firmeza que não é fácil de arrancá-la. Então isso quer dizer que isso tanto pode ser positivo, viu, Lucivânia? Isso tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Então o melancólico guarda muitas coisas, ele não esquece facilmente. Então dá um exemplo: se você falou uma coisa que desagradou o melancólico, alguma coisa para ferir ele, gente, ele demora um pouco, entendeu? Porque aquilo vai como estaca, fica fixo no coração dele, na alma dele, né? E não é fácil de arrancar. Isso quer dizer o quê? Que aí precisamos, então, quem é melancólico precisa ser trabalhado, precisa ter inteligência emocional para entender que, como ele tem essa característica, como ele tem esse temperamento, ele precisa aprender a lidar com isso. Gente, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando aqui, terapeutas e psicólogos falam aí de montão. Você vai para um consultório, você vai para um psicólogo, para um terapeuta, é o que ele vai falar, né? O que muitas vezes nós fazemos, sabe o que é, gente? É que nós queremos sempre uma receita pronta, né? E não tem psicólogo, não tem psiquiatra que tem uma receita pronta. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de inteligência emocional e entender quem somos, entender quem somos, gente. Eu preciso entender quais são as minhas características, onde que foi a minha base de construção, quais são as características do meu temperamento e aprender a lidar com isso. Isso é inteligência emocional, tá bom? Vamos lá. Mesmo com essa característica de fixar as impressões, o melancólico não deixa transparecer suas ondas de emoção, tendo ao silêncio e à solidão. Então o melancólico, ele não deixa transparecer, né? Ele faz de conta que está tudo bem, ele ficou ferido com a palavra que você falou, mas tudo bem, tal, ele faz de conta, tal, ele se sai tranquilamente, né? Porque a tendência do melancólico é o silêncio e a solidão, gente. A tendência do melancólico é o silêncio e a solidão. Então, quando ele se fere alguma coisa, né, a tendência dele é ficar em silêncio e a tendência dele é ir para a solidão. E isso é legal? Não. Isso não é legal. Ainda que você tenha esta característica, ainda que você tenha essa natureza, né, dentro do seu temperamento, mas o silêncio e a solidão não é a melhor situação para muitas coisas que acontecem, para muitas situações, para muitos problemas que acontecem na sua vida, tá certo? Então aí é preciso agir com inteligência emocional. Fica facilmente distraído, o melancólico também fica facilmente distraído e não escuta nem presta atenção muitas vezes. Então ele é meio que distraído, entendeu? Muitas vezes a pessoa está falando, ele se distrai com coisas mínimas, né? Ele se distrai com coisas mínimas, tá? Essas são as características do melancólico, né? Não presta atenção. E por estar ocupado em suas próprias ideias, ele tem consistência e precisa de tempo. Então, o melancólico também precisa de tempo, tá? Precisa de tempo. Essas características dão ao melancólico uma predisposição à piedade. O melancólico tende a praticar naturalmente tudo que eles ensinam. Então ele quer praticar tudo. Ele quer fazer chá, ele quer fazer comida, ele quer...
Bem interessante, né, gente? Para o seu desenvolvimento. Então ele quer aprender. Por quê? Porque ele quer se desenvolver. Ele quer, então ele não sabe articular as palavras, ele vai aprender, ele vai para o dicionário, ele não sabe fazer receita de bolo, então ele vai para lá, ele não sabe fazer uma coisa, então ele vai para lá, ele vai aprender. O melancólico gosta de se desenvolver, gente, tá bom? Tá? Essa é a característica dele. O melancólico precisa aproveitar sua inclinação à reflexão e agir com firmeza. Quer dizer, no momento em que ele estiver em silêncio, em que ele estiver em solidão, ele precisa ter inteligência emocional e precisa agir com firmeza, de acordo com os seus ideais, né? De acordo com aquilo que ele... que a sua vida está estabelecida, com aquilo que ele acredita, né? Ele não precisa ser levado por ventos, por pessoas que falam qualquer coisa. O melancólico não é assim, precisa ter firmeza. É o exercício da presença, da prática da virtude. Precisa ocupar-se com o trabalho assíduo, utilizando a ordem e a organização que eles são característica. Então, o melancólico é extremamente organizado e também ele é organizado e ele tem uma ordem, tem uma sequência em tudo que ele vai fazer. O terceiro temperamento é o temperamento fleumático, tá? Então, se o colérico representava o fogo, o fleumático, melhor dizendo, né? O fleumático não, o melancólico representava a terra. O fleumático representa o ar, o colérico representa a terra e o fleumático representa o ar. Iremos agora para o outro lado da divisão dos temperamentos. Falamos de dois temperamentos anteriores, um quente e o outro frio, mas ambos nos quadrantes da qualidade cuja impressão dos impactos na alma é longa, tá? O temperamento fleumático é bem parecido com o melancólico. É parecido, gente. Não é igual, tá? Porém, eles diferem-se. As impressões na alma do sujeito fleumático provocam irritação, né? Olha só. Então, o fleumático, quando ele está sendo pressionado, quando alguma coisa de ruim acontece com ele, a primeira coisa que vem na vida dele é que provoca irritação, né? Ele se irrita, a reação dele é imediata, porém, não é uma reação de briga, gente, é uma reação fraca, tá? E quando há alguma reação, as impressões, portanto, desaparecem logo. Isso quer dizer que o fleumático pode ter uma reação rápida, ele pode ter um lampejo de uma divergência com alguém, mas ele esquece, desaparece em frações de segundos, tá bom? Suas características em geral, quando está num ambiente sem conversar com ninguém, não se sente mal, pelo contrário, está satisfeito nessa situação. Isso quer dizer, se um fleumático chegar em um ambiente e ninguém conversar com ele, tranquilo, de boa. Ele fica ali o dia todinho ali, né? Ele não se sente mal se a pessoa não dá bom dia para ele, se dá boa tarde, se dá paz do Senhor. O fleumático, o fleumático não liga, tá? Essa situação é extremamente tranquilo para o fleumático, tá bom? De forma bem engraçada e caricata, o fleumático não sente necessidade de conversar mesmo num ambiente com mais pessoas. Então ele não gosta de conversa no ambiente de mais pessoas. Onde que tem muitas pessoas, o fleumático não gosta, não é característica, tá bom, gente? Do fleumático. Diferente do colérico, que quer mostrar-se com suas atitudes. Do sanguíneo, que quer chamar a atenção somente pela sua presença, e diferente do melancólico, que talvez nem queira estar ali. O melancólico tem situações, tem lugar que o melancólico vai para lá, gente. Desculpa, o melancólico não, o fleumático, tá bom?
Tem lugar que o fleumático vai para lá e ele não quer estar ali, ele se sente mal naquele lugar, ele quer ir embora daquele lugar, ele não está vendo a hora de se despedir de todo mundo, né, para ir embora daquele lugar. Portanto, é alguém naturalmente introspectivo, mas que envolve os outros. Olha só, ao mesmo tempo que ele é introspectivo, ele também gosta de envolver as pessoas naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele é organizado, naquilo que ele gosta de fazer. O fleumático é altamente reflexivo e persistente. Olha só, olha características boas. Vocês estão vendo que tem características ruins, né, negativas e características positivas. O que é que nós vamos fazer, gente? Pegar a inteligência emocional e olhar qual é a nossa natureza, onde é que nós nos encontramos aqui, e quando a gente entender que existe uma situação que nós não estamos conseguindo resolver, é olhar aquilo com cuidado, parar e agir inteligente, tá bom, gente, tá? O fleumático é altamente reflexivo e persistente. O fleumático precisa de algo fora de si para puxá-lo. Então ele precisa ser atraído por algo, tá? O fleumático precisa ser chamado a atenção. Sem um impulso externo, ele tende a ficar parado. É normal ele não se abalar pelas pressões do ambiente. Nem adianta você tentar abalar o fleumático, que você vai perder tempo. Por quê? Porque o fleumático não se abala. Então o mundo está caindo, gente, né? As coisas estão acontecendo e o fleumático sabe suportar as pressões do ambiente, né? O fleumático sabe suportar as pressões do ambiente. É preciso sempre exigir mais de um fleumático para que ele possa alcançar a grandeza. Ele deve ser sacudido, então todo fleumático precisa exigir mais dele. Então, se você tem essa característica de ser fleumático, você precisa ser mais exigido, né? Deve ser sacudido, sabe? Você sabe fazer, você pode fazer, você tem condição de fazer, sacudir e exigir mais do fleumático. Alguém deve tirar ele da inércia e indolência, empurrando às alturas, acender em seu coração apático a labareda de um grande ideal. Então o fleumático tem suas características positivas, tá? Ele precisa ser sacudido, né? Ele precisa que alguém exija dele. O fleumático precisa de alguém que exija dele, gente, tá? O fleumático, alguém precisa sacudir ele, tá bom? Então é normal ele não se abalar pelas pressões, né? Nós já falamos isso. Precisamos empurrar ele para as alturas e colocar ele dentro de um ideal. Ele tem uma capacidade de autodomínio de si mesmo. Ele domina as paixões e não se dispersa facilmente. O fleumático tem condição de dominar as paixões. Isso quer dizer, ele está apaixonado por uma pessoa aqui, enamorado por uma pessoa aqui, ele tem a paixão por um projeto, ele entende que aquilo é legal, mas se ele compreender, raciocinar e entender que aquilo não é legal para a vida dele, ele dispensa rapidamente, né? São umas características do fleumático. A quarta característica do temperamento humano é o sanguíneo. E o sanguíneo, gente, ele representa a água. Naturalmente, todo sanguíneo é alegre e simpático, né? Ele ri demais, né? Ele ri demais, ele é muito simpático, eu me identifico com o sanguíneo. O sanguíneo tem a característica de expansão e envolvimento. O sanguíneo, ele expande e envolve tudo aquilo que está em sua frente. Tudo aquilo que cerca o sanguíneo, ele expande. Gente, se você colocar alguma coisa na mão, algum trabalho na mão de um sanguíneo, né? Ele expande, ele envolve as pessoas.
Ele chama a atenção. Gente, não é que ele faz aquilo de propósito, não. É que é característico da natureza do sanguíneo, né? Ele expande, ele cresce no lugar onde que ele está e ele se envolve também. O sanguíneo, ele se envolve e quer estar presente em todos os lugares. Parece onipotente, né? Onipresente, melhor dizendo. A presença do sanguíneo é facilmente notada e sua característica envolvente faz ele ser alguém geralmente afável e prestativo. O sanguíneo, além dele expandir, dele fazer crescer o lugar que ele está, de envolver as pessoas, ele é afável e prestativo. Gente, características positivas da natureza do sanguíneo. Mas isso, gente, precisa ter um equilíbrio, porque nem todo momento, né? Nem todo momento o sanguíneo vai precisar agir de maneira afável e prestativo. Vai ter situações que ele vai precisar equilíbrio com a sua inteligência emocional. No sanguíneo estão ativos os 5 sentidos, pois necessita ver, ouvir, falar de tudo. Sua reação a uma experiência é rápida e de curta duração. O sanguíneo é rápido, mas pouco profundo, com uma irritabilidade superficial. Você irrita o sanguíneo facinho. As palavras voam com o vento, então dificilmente também o sanguíneo guarda rancor. Devido à sua característica de inconstância, que pode fazê-lo passar rapidamente do riso à lamúria e vice-versa. Isso quer dizer que o sanguíneo ele pode estar sorrindo agora, mas por uma fração de segundo ele se derrama em lágrimas chorando. Essas inclinações podem levá-lo ao ato do sacrifício desinteressado. Graças à sua riqueza afetiva, é fácil e ágil para a amizade e se entrega a ela com ardor. Todo sanguíneo, ele se entrega às amizades. Tá? Existe uma entrega, ele é muito afetivo, tá? O bom coração do sanguíneo pode cativar os outros em torno de si. O sanguíneo precisa ter cuidado com a necessidade de adulações e cuidar de sua inconstância naquilo que exige dedicação. Como é alguém cujo interesse direciona-se às coisas exteriores, precisa encontrar fora de si um meio nobre e elevado, precisa seguir os conselhos dos bons. Todo sanguíneo precisa ter alguém que aconselhe ele. Todo sanguíneo precisa de alguém para lhe dar direção. Todo sanguíneo precisa de alguém para dirigir, liderar juntamente com ele a sua vida. Bem protegidos, os sanguíneos chegarão em um patamar elevadíssimo. Olha, gente, olha, presta atenção, tá? Bem protegidos e bem guiados, todos sanguíneos chegarão a um patamar elevadíssimo. Então, se você se identificou com esta característica do seu temperamento sanguíneo, observa direitinho, tá? Ele só precisa tomar cuidado, todo sanguíneo precisa tomar cuidado com os sentidos. Quando ele aprende, melhor dizendo, essa técnica, aprimora suas qualidades, conserta suas falhas e aí tudo vai bem. Não há alguém que tenha um temperamento puro, embora o mais comum é que haja a predominância de um único temperamento. Isso quer dizer, bispo, mas eu me identifiquei com 2 temperamentos aí, o sanguíneo e o melancólico. Você pode até ter a característica de 2 temperamentos, mas o que vai fluir mais na sua vida é um temperamento, tá? Um temperamento. Ou seu temperamento vai ser sanguíneo, ou seu temperamento vai ser colérico, ou seu temperamento vai ser melancólico, ou vai ser fleumático.
Você pode ter um temperamento colérico e sanguíneo, mas um desses vai se sobressair. Se você leu até aqui, juntamente conosco, pode ter percebido que existem semelhanças no temperamento. A realidade é mais complexa do que todas as categorias especulativas. Isso se dá porque todos nós somos constituídos dos 4 elementos, contudo há predominância geralmente em um deles. Um ou outro ponto importante para apontar é que existem os chamados temperamentos mistos, e esses constituem na união das características de 2 temperamentos, sendo que um ainda se sobressai ao outro. A despeito dessas informações, o temperamento é uma estrutura imutável. Você vai ter que aprender a lidar com os seus temperamentos, e isso chama-se inteligência emocional. Você e eu precisamos aprender a lidar com os nossos temperamentos, porque se você e eu não aprendermos a lidar com os nossos temperamentos, nós vamos acabar em problemas seríssimos e vamos entrar em tragédias e em confusões enormes. Então aprenda, seja inteligente emocionalmente, assista essa live outras vezes, vá procurar nas outras 2 lives o que nós falamos sobre a estrutura base do seu ensino, da sua postura em relação à sua família, e você vai aprender e muito, tá bom, gente? Tá ok? Deixa eu ler mais aqui para vocês aqui, né? Se sobressai, isso nunca irá mudar. O amadurecimento meu e o seu amadurecimento consistirá no esforço de aprimorar as características convenientes a cada situação que nos encontraremos e em resistir a determinados impulsos provenientes do nosso temperamento em determinadas ocasiões. O que isso quer dizer, meu pastor? Quer dizer que nós precisamos aprender quais são as características positivas e negativas da nossa vida. Tem gente, eu já vi pessoas que estão presas hoje, estão na cadeias hoje, porque não souberam lidar com seus temperamentos. Tem pessoas que, infelizmente, destruíram casamentos, né? Casa e separa por quê? Porque ainda não aprenderam a lidar com seus temperamentos. Tem pessoas que perderam oportunidade de trabalho gigantesca, mas infelizmente, por não saberem lidar com a sua natureza, né, humanamente falando, perderam bons empregos. Tem pessoas que perdem relacionamento porque não sabem lidar com a sua natureza. Então, dentro dessas 4 características da nossa natureza, melancólico, colérico, fleumático, né? Dentro desses temperamentos aqui, melancólico, fleumático, colérico, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos trabalhar essas características do nosso temperamento e usar a inteligência emocional. Isso quer dizer aprender, pensar, repensar antes de tomar qualquer atitude, antes de falar, antes de agir, antes de dizer, antes de tomar qualquer decisão. Nós precisamos olhar, observar, analisar para não tomarmos as decisões imprudentemente e aí, infelizmente, colhermos frutos amargos e aí vamos sofrer e muito. Tá certo, gente? Meus queridos, eu queria falar desses 4, né, dessas 4 características do nosso temperamento. O nosso tempo foi embora, tá bom? E na próxima live eu vou explicar para vocês como é que nós vamos trabalhar, tá? Nós aprendemos sobre as 4 características do nosso temperamento, não é isso, gente? Sanguíneo, fleumático,
melancólico e colérico, não é isso? Nós aprendemos, são as 4 características da nossa natureza. Todos nós temos essa característica, uns mais acentuados, outros não, mas todos nós temos. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Bispo, e como é que eu reajo, como é que eu trabalho a minha inteligência emocional? Primeiro eu queria falar da estrutura do seu crescimento, de onde que você veio, né? A estrutura da sua casa, da sua família, né? Os prejuízos, né, que nós, infelizmente, na nossa criação, nós recebemos por influência familiar, e depois, misturado com isso, a nossa natureza, as características da nossa natureza, essas 4 que eu falei para vocês. Como é, bispo, que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso desenvolver a minha inteligência emocional? E aí eu quero falar de 12 atitudes que você pode colocar a sua inteligência emocional para funcionar, tá certo? Mas não vai ser hoje não, vai ser em outro dia, tá bom, gente? Um grande abraço, Deus abençoe e envie esse aviãozinho aí para outras pessoas, indica para outras pessoas essa live, vai ficar gravada aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, tá bom, gente? Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida. Na próxima live nós terminamos de falar sobre inteligência emocional, sobre 12 fundamentos, né, para ser inteligente emocional, tá? Para desenvolver inteligência emocional. 12 fundamentos para desenvolver a nossa inteligência emocional. Deus abençoe, um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. Amanhã, ao meio-dia, te espero em nossa live de oração para a glória do nome de Jesus. Seja inteligente emocional. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e sua família. E seja inteligente emocional. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.